O reinado de 37 anos de Aleixo I foi marcado por lutas internas e externas. Ele se tornou imperador bizantino quando o império estava à beira do colapso e enfrentava ameaças ao ocidente dos normandos e incursões turcas seljúcidas na Anatólia, que passaram desde a vitória Manzikert em 1071 a colonizar a Anatólia e se miscigenando com os povos da região, incluindo gregos, árabes, armênios e outros povos, e tomando áreas como a Ancira, que virou para os turcos Ancaras, e entre outras regiões. Desde o início do seu reinado, Aleixo teve que enfrentar os ataques militares dos normandos do rei Roberto Guiscardo. Ele teve que reformar a estrutura imperial bizantina, a economia e a área militar. De imediato, Aleixo enfrentou os avanços normandos, cujas campanhas e ofensivas nos Balcãs ocorriam e colocavam Bizâncio em risco. Aleixo, contudo, adotou uma política pragmática ao buscar alianças com os reinos católicos ocidentais. Internamente, Aleixo teve que implementar reformas, incluindo a regulamentação das moedas de ouro e prata e das operações comerciais, a garantia da justiça e reabilitação social dos mais pobres e vulneráveis, o combate à corrupção e ao suborno entre os funcionários públicos. Na política externa, o avanço turco continuava preocupante na Anatólia. Aleixo realizou demonstrações de força para barrá-los. Na área econômica, Aleixo promoveu a recuperação das finanças imperiais por meio das reformas tributárias e incentivo ao comércio, em especial com as cidades italianas, especialmente com os ascendentes genoveses e venezianos. A morte de Roberto Guiscardo em 1085 aliviou temporariamente a ameaça normanda, permitindo que Aleixo redirecionasse suas forças e recursos contra os turcos, seljúcidas no Oriente. Economicamente, Aleixo ampliou a política de concessão de privilégios econômicos a mercadores italianos, especialmente com os venezianos, em troca do apoio naval e comercial deles, o que gerou benefícios de curto prazo para a circulação de bens e da arrecadação fiscal bizantina, mas plantaria sementes para futuros atritos com os comerciantes gregos e com as elites urbanas bizantinas. Aleixo, em uma reforma administrativa, estabeleceu o sistema de pronoia, concedendo terras a oficiais militares e aliados em troca de serviço militar, o que reforçou o poder militar, mas gradualmente correu o controle direto de Constantinopla sobre os recursos agrários e criava a nova aristocracia militar dependente do imperador bizantino. Entre 1080 e 1090, Aleixo estabeleceu mais leis e reformas, como de assistência aos pobres, órfãos e viúvas, garantindo acesso à justiça, proteções contra a exploração e inclusão social. Regulamentou a autonomia jurídica do clero bizantino e dos mosteiros. Regulamentou o funcionamento de feiras, dos preços máximos, pesagem e proteção dos consumidores contra fraudes. Também estimulava as obrigações dos comerciantes em relação ao Estado, além de proteger os camponeses dos senhorios feudais dos pronoia. Segurava das colheitas e direito do uso da terra aos camponeses. Nas políticas externas, apesar da oposição da ortodoxia, Aleixo começou a se envolver em boas relações com o papado romano, sondando possibilidades de auxílio militar católico. No início da década de 1090, Aleixo enfrentou uma série de crises simultâneas. No ocidente balcânico, os bizantinos enfrentaram ofensivas dos pechenegues, um povo nômade das estepes do Danúbio, que invadiram os Balcãs em aliança com os grupos búlgaros descontentes. Aleixo então recorreu a uma aliança com os rivais dos pechenegues, os cumanos,
o que culminou na Batalha de Lebanon de 1091, onde os pechenegues foram completamente aniquilados, assegurando por um momento a segurança da fronteira norte. Paralelamente, a situação na Anatólia, pois os turcos, embora divididos entre facções submissas ao Câuncilo Justa, ainda eram perigosos ao imperador bizantino. Diante disso, Aleixo prosseguiu com sua política de contenção indireta, utilizando os pronaiotas, contingentes mercenários e o uso da diplomacia entre as facções turcas para impedir novas campanhas. No plano econômico e político, Aleixo se aprofundou nas relações comerciais com as cidades-estados italianas de Veneza e Gênova a partir de 1092, ao custo da crescente oposição e do ressentimento das guildas gregas e dos mercadores gregos. Em 1093, Aleixo criou uma nova moeda, o hiperfiron, o que revitalizou a economia bizantina. Nos anos finais do século XI, Aleixo enfrentou rebeliões da aristocracia descontente com a centralização imperial que Aleixo constantemente suprimia. Nas relações externas, Aleixo manteve a proximidade com o Papa Urbano II, buscando legitimar uma aliança anti-turca no Oriente. Então, em 1095, Aleixo busca auxílio católico contra os seljúcidas e envia emissários ao concílio de Piacenza, onde Aleixo solicitou ajuda militar ao Papa contra o avanço dos turcos muçulmanos na Ásia Menor. Urbano, um papa hábil politicamente, reinterpretou o pedido de Aleixo como um chamado mais amplo à libertação da Terra Santa, desencadeando a convocação da Primeira Cruzada no Grande Concílio de Clermont, no mesmo ano de 1095, o que levaria a 2 séculos de guerras religiosas constantes no Oriente Médio entre os cristãos e muçulmanos, e indiretamente causaria o colapso dos bizantinos 106 anos depois. A partir de 1096, começaram a chegar em Constantinopla os primeiros cruzados, com uma mal organizada e fracassada cruzada popular de Pedro Eremita, cuja presença caótica, com saques e violência generalizada, acabou fracassando perante os seljúcidas, e forçou Aleixo a supervisionar diretamente seu transporte pelo Bósforo para evitar tumultos ou saques. Entre 1096 e 97, começaram a chegar exércitos mais profissionais e organizados na região, a dos senhores feudais católicos europeus, como a de Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento, Raimundo de Toulouse, com quais Aleixo estabeleceu acordos diplomáticos complexos e ambíguos. Os líderes cruzados juraram fidelidade ao imperador bizantino e prometeram devolver ao imperador bizantino os territórios bizantinos tomados pelos seljúcidas muçulmanos após Manzikert de 1071. A colaboração inicial deu frutos, como a reconquista de Niceia em 1097, cidade que os cruzados entregaram aos bizantinos, marcando o primeiro sucesso da cooperação leste-oeste. Mas logo tensões emergiram, principalmente com Bohemundo, que tinha ambições territoriais na Síria, e revelaram as ambições católicas no Oriente Médio. Ainda assim, Aleixo, um homem calculista, evitou confrontos diretos com os cruzados, fornecendo apoio logístico seletivo e priorizando o fortalecimento da presença bizantina na Ásia Menor Ocidental, restaurando ao Império as cidades de Esmirna, Éfeso e Filadélfia. O imperador aproveitou o relativo alívio militar para reformar a administração provincial, nomeando oficiais leais da Casa Comnena, e consolidou o sistema de pronoia como instrumento de fidelização e controle territorial. Nos últimos anos do século XI, com a fundação do Principado da Antioquia por Bohemundo em 1098, que não devolveu a cidade de Antioquia a Aleixo, as tensões diplomáticas se agravaram,
marcando o início de um conflito larvado entre católicos e bizantinos por 1 século e 6 anos. No início do século XII, Aleixo seguiu com as reformas internas para promover o comércio com o Ocidente. Ele assegurou a segurança marítima e regulamentou o comércio marítimo, como com contratos de transportes e resolução de disputas comerciais no mar. Garantiu a remuneração, direitos e proteções legais aos militares e mercenários. Também fez leis severas contra a blasfêmia, contra o sagrado, como ele chamou, estabelecendo penas duras para atos de apostasia, profanação de locais religiosos, buscando preservar a unidade religiosa do Império, além de prever incentivos de medidas para o repovoamento e recuperação financeira das áreas rurais abandonadas pela guerra contra os seljúcidas turcos na Anatólia. Nas relações exteriores, nos primeiros anos do século XII, Aleixo enfrentou os desdobramentos imediatos da Primeira Cruzada com uma postura de vigilância estratégica, consolidando os avanços territoriais na Anatólia. A criação do Principado da Antioquia em 1098 fez Aleixo considerar Bohemundo um traidor. Nisso, a partir da década de 1100, Aleixo passa a fazer políticas de contenção diplomática contra Bohemundo, recorrendo tentativas de alianças com outros cruzados rivais como Raimundo de Toulouse, além de negociações com muçulmanos sírios hostis a Antioquia. Nesse período, Aleixo teve que lidar com o colapso da autoridade seljúcida na Anatólia, devido às extensas guerras de secessão no Império Seljúcida. Nisso, os turcos anatólios fundam o Sultanato de Rum, em separado dos seljúcidas, e controlam diretamente pelos seljúcidas dissidentes. Nisso, Aleixo se aproveita e retoma de Rum algumas terras e regiões costeiras estratégicas, como a Laodiceia, Heracleia e Panflagônia. A reocupação dessas terras foi acompanhada por reestruturação fiscal, com a restauração de sistemas de arrecadação e a reativação das rotas comerciais, muitas vezes em parceria com os venezianos e genoveses, que obtinham privilégios aduaneiros nas isenções que fortaleciam sua presença no comércio e enfraqueciam os interesses mercantis gregos. Para agradar a igreja, Aleixo perseguiu os bogolomistas, que foram chamados de hereges, pois eles viam o mundo físico como mal e criticavam a igreja ortodoxa e seus rituais, negavam o sacramento, o culto aos santos e o uso de imagens pela igreja ortodoxa. No plano econômico, a partir de 1100, a dependência financeira de Constantinopla em relação aos venezianos cresceu, já que suas tropas garantiam a proteção das rotas marítimas contra a pirataria normanda e muçulmana, e concedeu privilégios aos venezianos, como isenções fiscais e zonas comerciais próprias. As tensões com Bohemundo terminaram no Tratado de Brennol de 1108, estabelecendo a suzerania da Antioquia a Aleixo e aos bizantinos. Na Anatólia, os turcos de Rum realizaram ataques na fronteira. Nisso, Aleixo fortaleceu alianças regionais com os armênios e emires rivais dos turcos na Anatólia. Nos últimos anos de Aleixo I, entre 1110 a 1118, Bizâncio viu um reflorescimento cultural, conhecido como o Renascimento Comneno, que durou 104 anos. Aleixo mandou construir ou reconstruir vários mosteiros e igrejas, como a igreja de São João Estudita, a igreja de Rogios Loucas, na Grécia, além de construir o palácio de Plaquema, um segundo palácio imperial de Bizâncio e Constantinopla. A literatura floresceu, com poetas como Eustácio de Tessalônia, além da literatura religiosa. A partir de 1115, Aleixo reforçou a segurança entre
Kotiel e a Nicomédia contra os ataques turcos. Sua saúde piorou a partir de 1117 a 1118. Então, em 15 de agosto de 1118, Aleixo I falece de reumatismo e seu filho João II sucede. No plano externo, João II manteve uma política de prudência, evitando confrontos diretos nos primeiros anos, enquanto reorganizava o exército e fortalecia o aparato administrativo, limpando resquícios de corrupção e restaurando a autoridade imperial na economia fiscal das províncias. Durante esse período, os turcos seljúcidas de Rum mantiveram-se contidos por temerem o retorno da ofensiva bizantina e devido à fragmentação interna nos chamados Belriks. Na Europa, as fronteiras nortes estavam pacificadas devido às políticas de Aleixo contra os pechenegues e cumanos. Em Constantinopla, o imperador João cultivava uma imagem de imperador monge, avesso aos luxos excessivos, piedoso e ético. A burocracia palaciana passou por reformas silenciosas que substituíram os homens de Aleixo por homens leais a João II, muitos deles provenientes da classe média administrativa e eclesiástica, criando uma elite funcional, mas dependente da vontade imperial. As finanças imperiais, restauradas por Aleixo, foram estabilizadas com maior propriedade por João II e cortou gastos cerimoniais. João aumentou a eficácia fiscal e reforçou os cofres imperiais. A partir de 1123 a 25, João lançou pequenas, mas precisas campanhas militares para retomar as cidades estratégicas e fortalezas anatólias. Politicamente, ele buscou solidificar alianças importantes por meio de casamento entre outras dinastias e acordos políticos, mantendo uma relação cautelosa contra os turcos. As ofensivas contra eles seguiram entre 1125 a 1130. João lançou campanhas contra os principados turcos seljúcidas, assegurando rotas comerciais vitais para Constantinopla. Internamente, João deu continuidade às reformas administrativas, combatendo a corrupção da aristocracia. Fez leis sobre direitos e deveres dos pronoia, leis sobre as punições a rebeldes, lei que protegia os direitos dos camponeses, além de reorganizar os temas bizantinos e estabeleceu uma disciplina rígida dentro do exército. Na política externa, na década de 1130, João empreendeu ofensivas vigorosas contra os turcos, também tendo uma política diplomática eficaz, estabelecendo alianças com líderes locais e tribos nômades, mitigando ameaças na fronteira oriental. Nessa década, João patrocinou a restauração das igrejas e instituições religiosas. No final da década de 1130 e início da década de 1140, João atingiu o ápice da sua autoridade. Ele ampliou os territórios do Império Bizantino. Na região balcânica, João suprimiu revoltas e enfrentou incursões dos cumanos e dos sérvios. No início da década de 1140, João restaurou palácios e igrejas, sendo conhecido como o Bom Imperador. Ampliou o mostra de Pantocrator, estimulou a construção de igrejas em áreas reconquistadas dos turcos, como na Niceia, Dorileu e Sinada. Sua vida deu espaço a grandes artistas como Teodoro Prodômos, um grande poeta. A literatura sobre os santos São Jorge e São Teodoro foi expansamente feitas nesse período, mas sua morte em 8 de abril de 1143, vítima de um acidente de caça, foi lamentada em Constantinopla. Seu filho Manuel I sucede. Nos seus primeiros anos, Manuel se concentrou em consolidar o poder interno. Manuel, um diplomata habilidoso, buscou alianças estratégicas, especialmente com os estados latinos católicos e os principados cruzados do Levante.
Em paralelo, Manuel realizou campanhas de contenção contra os seljúcidas. Politicamente, sua corte passou a ser marcada por um estilo mais exuberante e teatral. Diplomaticamente, Manuel estreitou os laços com o Ocidente, se casando com a princesa húngara Isabel da Áustria, sua primeira esposa. Manuel promoveu alianças estratégicas com os reinos católicos ocidentais e com os estados cruzados, em especial o Reino de Jerusalém, visando criar uma frente unida contra o avanço muçulmano. Internamente, Manuel reforçou a burocracia imperial e a aristocracia militar, ao mesmo tempo em que ele investia em obras públicas e na revitalização cultural do Império, patrocinando artistas e eruditos que levaram à elevação do prestígio bizantino. A política externa de Manuel, entre 1140 e 1150, se tornou mais ousada, se envolvendo em questões italianas e no controle dos portos no Mediterrâneo, fomentando rivalidades com os normandos da Sicília e com a República de Veneza. Nos anos de 1150, Manuel intensificou suas campanhas contra os principados turcos da Anatólia, com sucessos significativos, e tomando territórios estratégicos, reforçaram as defesas orientais do Império, como a de Trebizonda, por exemplo, no norte extremo da Anatólia. Manuel se aliou às potências católicas, como o Sacro Império Romano Germânico e o Reino da Hungria. Manuel instruiu ainda mais suas políticas italianas, intervindo com dureza no sul da Itália, gerando tensões com os normandos da Sicília e rixas com as repúblicas mercantis, como a Veneza, Gênova e Pisa. Manuel continuou com as reformas administrativas. Sua corte floresceu como centro da arte, filosofia e liturgia bizantina. Entre o final da década de 1150 e início de 1160, Manuel derrota várias coalizões de principados turcos, recuperando cidades. Internamente, Manuel reforçou o direito das comunidades cristãs de indicar candidatos ao episcopado, limitando a interferência imperial direta. Proibiu festas durante a Semana Santa, mandou fechar o hipódromo, os teatros e tudo que representasse felicidade durante a Semana Santa. Exigia a prestação de contas dos funcionários fiscais. Fraudes eram punidas com confisco de bens e exílio. Protegeu os camponeses contra os abusos senhoriais. Reformou o padrão da moeda e puniu os falsificadores. Regulou o ensino público e eclesiástico nas grandes cidades. Incentivou a instrução gratuita para filhos de militares e pequenos comerciantes. Durante a década de 1160, Manuel manteve a pressão sobre os turcos na Anatólia, mas os turcos se reorganizaram e ofereceram mais resistência. Na esfera ocidental, a política de Manuel em relação à Itália e aos estados latinos católicos tornou-se cada vez mais tensa, especialmente com os normandos da Sicília. Manuel intensificou as reformas fiscais e administrativas para sustentar os esforços militares no Oriente. Contudo, se começavam a surgir sinais de desgaste nas fronteiras e nas finanças do Império. Nas fronteiras orientais, os turcos passaram a adotar estratégias de guerrilhas e alianças regionais, que dificultaram as campanhas imperiais, desgastaram os recursos do Império Bizantino. Já no fim do reinado de Manuel I, entre 1160 e 1170, as rivalidades com os italianos permaneceram tensas, se vendo o desgaste das relações entre Constantinopla e os ocidentais. Internamente, Manuel continuou promovendo reformas administrativas e fiscais. As campanhas constantes de Manuel e a crescente oposição turca na Anatólia, que oferecia cada vez mais resistência, passaram a minar e desgastar o Império Bizantino nos anos de 1170. No Ocidente, o desgaste nas relações diplomáticas com os italianos afetaram o comércio e a política mediterrânea bizantina. Sua vida
foi o auge cultural dos comnenos. Constantinopla foi embelezada com pórticos, fontes públicas e praças. Fomentou a construção de igrejas com elementos ocidentais, como arcaças românicas e rosaieias. Pensadores como Miguel de Éfeso e Eustrácio da Niceia marcaram seu reinado, além de escritores como João Spinano e Nicétas Comenates, e foram patronos da arte bizantina e foram patrocinados por Manuel. Também viu o auge do teatro e poesia, com autores como Teodoro Prodômos, que ainda estava vivo na parte do reinado de Manuel. Manuel construiu a escola patriarcal, um centro avançado em teologia e direito canônico. Mas a partir de 1178, a saúde de Manuel piorou gradativamente e ele falece em 24 de setembro de 1180. Manuel foi o último grande imperador bizantino e seu filho Aleixo II sucede. Aleixo II se torna imperador ainda adolescente e o governo foi exercido por sua mãe, a segunda esposa de Manuel I, Maria da Antioquia, o que gerou forte oposição devido ao seu catolicismo e ela ser latina. O império já enfraquecido entrou em convulsão interna, com os crescimentos da influência católica na corte. Nisso, em setembro de 1183, seu primo, Andrônico I, o depõe e o executa Aleixo II. Andrônico iniciou com promessas de reforma moral e a justiça, mas a partir de 1184, seu reinado se tornou rapidamente violento. Ele instigou o massacre de latinos de Constantinopla em 1184, o que agravou as relações com o Ocidente. Mas em 12 de setembro de 1185, ele foi derrubado por uma revolta liderada por Isaac Ângelo, e ele foi linchado pela multidão e morto nisso. Isso foi o fim dos comnenos. Isaac II fundou a dinastia angélica, que durou 19 anos. Ele viu a perda da Bulgária na sua ascensão ao império, além de perder guerras contra os normandos. Isaac II se mostrou imperador medíocre e incapaz, fadado à extravagância e corrupção de sua corte. E nisso ele foi deposto por seu irmão mais novo, Aleixo III, em 8 de abril de 1195, e foi cegado por ele e exilado em um mosteiro. Mas o reinado de Aleixo III foi um desastre magnânimo. Ele foi negligente, covarde e corrupto, deixou o império sem defesas, enquanto a ameaça católica cruzada crescia. A Maria bizantina foi tremendamente enfraquecida. O exército foi incapaz e incompetente devido à falta de investimentos de Aleixo. Então seu sobrinho Aleixo IV, filho de Isaac II, apelou na Europa o apoio cruzado, prometendo acabar com o cisma do Oriente e do Ocidente que vinha desde 1054, se os católicos ajudassem ele a derrubar o tio. Nisso os cruzados rumaram para Constantinopla. Nisso Aleixo III fugiu de Constantinopla e Aleixo IV governou junto ao pai Isaac II. E não cumpriram as promessas de submissão religiosa ao papado. Isso gerou rixas entre os bizantinos e os católicos, causando revoltas internas. Isaac morreu em algum momento de janeiro de 1204. Já Aleixo IV foi deposto e morto pelo novo Aleixo V Ducas em 27 de janeiro de 1204. Aleixo V expulsa os latinos do império em março. Nisso os reinos católicos planejaram repartir o império bizantino entre si. Nisso Constantinopla foi cercada e os defensores da cidade resistiram a um ataque cruzado em 9 de abril. O segundo ataque cruzado 3 dias depois provou ser forte demais para ser repelido ou suportado. As muralhas monumentais de Teodósio caíram perante os cruzados europeus. Os cruzados entraram na cidade e saquearam o palácio de Blaquema. Aleixo V tentou resistir e reunir o povo para defender a cidade, mas não houve sucesso.
Aleixo V, então, foge da cidade em direção à Trácia. Nisso, no dia 13 de abril, a cidade de Constantinopla caiu. Aleixo V foi capturado pelos latinos em novembro e foi executado em Constantinopla e foi acusado pela morte de Aleixo IV. Nisso, o Império Latino foi instaurado em Constantinopla e duraria os próximos 50 anos. As províncias do antigo Império Bizantino foram divididas no Épiro, Trebisonda, Mosinópolis, Tessalônia e a mais forte, a da Niceia. Alguns aceitaram os latinos, os outros, como a da Niceia, não aceitaram e permaneceram pretendentes ao trono bizantino e ficaram sob a dinastia dos Lascaris, que era a dinastia da Niceia e seria a principal pretendente ao trono bizantino. A partir desse momento, já não haveria mais salvador, já não haveria mais restaurador. Seria o declínio irreversível dos bizantinos, que duraria pelos próximos 2 séculos. E eu falarei no próximo episódio. Estejam aqui para ver. Fique com Deus e até a próxima.